Olá, investidor, bem-vindo ao Descomplicando Ações. Hoje a gente vai ver um pouquinho aqui nesse vídeo o que está acontecendo com a Bolsa de Valores, por que ela está caindo tanto, o que estou fazendo com as minhas ações, tá? Diante de tudo isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, o que está acontecendo com a Bolsa, né? Porque esse ano aí a gente chegou a 120 mil pontos, né, na Bolsa de Valores. A expectativa estava alta aí para queda, né, da taxa Selic. Os investidores estavam otimistas com a melhora na inflação e achando que a Bolsa ia subir aí após realmente essas quedas da taxa Selic, porque atualmente ela está aí a 12,75%. E a tendência é que ela caia ainda mais esse ano, na próxima reunião aí do Copom, previsão aí que caia mais 0,50, meio ponto, né? Meio ponto por cento. Então, os investidores aí estavam otimistas. A bolsa aí chegando a 120 mil pontos e a galera achando que ia chegar a 130 mil rapidamente. E aí, agora, a gente tá vendo um movimento contrário ainda, né? E ainda aqui, ó, como eu coloquei, e ainda tem expectativa de redução esse ano, como eu já falei, e aí agora a gente se encontra num momento que a gente não tá, os investidores não estão entendendo muito o que está acontecendo, por que a bolsa está caindo tanto ultimamente, né? Então, alguns fatores externos impactam no humor dos investidores e, consequentemente, o humor do investidor, né, estando aí um pouco abaixo, para baixo, como você quiser chamar, acaba influenciando no preço totalmente, o preço é totalmente influenciado aí. Então, tem alguns detalhes, alguns países aí como China e Estados Unidos, eles vêm passando algumas dificuldades com inflação alta, e aí isso acaba influenciando. Então aqui na China, eu trouxe essa aqui, se eu não me engano, está no... Deixa eu dar uma olhada aqui para você. Inteligência financeira, se não me engano. Aqui, ó. O que está acontecendo com a China? O especialista disse que é pouco provável que a China volte a registrar 10% de crescimento do PIB, como visto em outras décadas. Isso porque o país está envelhecendo rapidamente, tem relações comerciais mais complexas com o Ocidente e alto endividamento em setores cruciais, como o imobiliário. Não sei se vocês estão acompanhando aí essa questão do setor imobiliário na China, mas vem impactando bastante aí o mercado como um todo, tá? Então, além disso, a economia chinesa tem enfrentado aumento de preços, destaca Milena Araújo, estrategista de investimento. Eles estão fazendo um movimento de corte de estímulos para conter a alta da inflação, principalmente na parte da construção civil. Então, o que acontece, gente? Aqui no Brasil, a gente começou a subir a taxa Selic, né, muito cedo, para combater a inflação. E aí a nossa taxa, a nossa inflação agora já está sendo controlada, enquanto em outros países como China e Estados Unidos ainda se encontram com uma inflação muito alta. Então isso acaba influenciando e impactando no preço das ações aqui no Brasil também, por mais que a nossa inflação esteja sendo controlada ali, né? E não estou dizendo aqui que a gente não tem nenhum problema aqui no Brasil. Não, a gente tem diversos problemas, né? E geralmente aí influenciando política, né? E essas coisas também acabam impactando aqui acabam impactando na bolsa. Mas os principais fatores no momento que estão afetando a bolsa de valores, a nossa bolsa de valores, são principalmente os mercados de China e Estados Unidos. Então aqui, ó, é a informação um pouquinho sobre os Estados Unidos. O presidente federal, o presidente do Federal Reserve, Fed, o Banco Central norte-americano de Minneapolis, defendeu que manter juros elevados por mais tempo seria um sinal da resiliência da economia dos Estados Unidos e não de uma recessão econômica no país. Aqui a fala dele, né? Abre aspas. Se tivermos que manter juros elevados
por mais tempo, isso significa que a economia está mais forte do que esperávamos, não uma recessão. Por que ele fala isso? Porque vem se falando aí, né, bastante tempo que está se aproximando aí uma recessão, né, nos Estados Unidos, e isso está cada vez ficando mais forte, né? Então, se vai ter ou não, é questão da gente realmente esperar e observar aí, porque em questão de recessão já estão falando que vai ter uma recessão desde o ano passado, sempre, todo ano a galera fala que vai ter recessão aí. Então o negócio é aguardar, né, o que vai acontecer aí. Mas sempre quando tem esse tipo de notícia que não vão abaixar a taxa que controla lá a inflação, né, que conforme a inflação vai sendo controlada, essa taxa vai baixando, então a taxa de juros ele não vai baixar ainda, o Banco Central ainda não vai baixar, e aí os investidores, né, no geral, tanto de fora do país, né, tanto lá dos Estados Unidos como daqui do Brasil, acabam ficando meio receosos, porque a inflação lá de fora, a economia lá dos Estados Unidos e da China tem influência diretamente com o Brasil, porque a gente tem negócio de exportação e importação desses países, tá? Então sempre acaba influenciando. Com isso a gente vê a nossa bolsa brasileira a 114 mil pontos, né? 114.327 mil pontos, tá? Isso aqui nos últimos 5 dias. Hoje ela teve uma leve alta, tá? Não vou conseguir, não tirei aqui a de hoje, mas ela teve uma leve alta, foi bem pequena, ainda continua nos 114 mil pontos, tá? E isso Ibovespa. E o IFIX também, ele acaba sendo impactado, tá? Ele tá no último dia, ou no dia de hoje, né? Ele teve também uma leve queda aí de 0,19%. O humor dos investidores sempre acaba sendo influenciado em questão quando se fala sobre juros, tá? Seja do Brasil, seja americano, seja da China, sempre acaba impactando. Mas eu quero que você entenda que isso não quer dizer que uma ação ela deixou de tá caindo lá, deixou de ser boa. Não é assim. Uma ação, como eu já disse aqui, é uma empresa. Então você tem que sempre analisar a empresa. A empresa do dia para noite deixou de ser boa? Não, gente. A empresa do dia para noite deixou de dar lucro, por isso que ela está caindo? Não, gente. Então tem que sempre ter calma. Então aqui, ó, coloquei o que estou fazendo com as minhas ações na prática, tá? O que eu estou fazendo? Primeiro eu tenho que lembrar vocês sobre a minha estratégia. A minha estratégia é investir em empresas perenes e setores essenciais para se viver, para a gente viver como sociedade. Eu gosto de investir naquelas empresas, tá? Como banco, setor de energia, que são empresas que ao longo do tempo já se mostraram que conseguem, conseguem passar bem e continuar pagando aí dividendos para os acionistas. E eu não coloquei aqui, mas busco sempre empresas que pagam dividendos, que no momento é o que me interessa. Vou ter ali sempre uma ou outra que está visando crescimento, tá? E muitas vezes dentro dessas que pagam dividendos também está englobado o fator crescimento, só que não é aqueles crescimentos absurdos, né? Como às vezes a gente vê aí numa startup que deu certo e ela tem uma explosão gigantesca. Não, vai ser um crescimento menor, mas busco sempre empresas também que estão crescendo aí, tá? Então a ideia aqui é investir a longo prazo. E longo prazo que eu digo, gente, é no mínimo de 5 a 10 anos, tá? Tem pessoas que falam que longo prazo é 5 anos, mas até 5 anos é pouco. Quando você vê, 5 anos já passou. Então eu busco aí investir visando daqui 10 anos, tá? E investir em empresas com mais de 5 anos de bolsa. Eu procuro sempre pegar empresas com mais de 5 anos de bolsa. Tem empresas que estão com menos tempo de bolsa, são boas, mas não entra dentro desse critério e aí às vezes acabam não escolhendo. Porém, tem empresas, por exemplo, como Caixa Seguridade, que está, se eu não me engano, 2 anos na Bolsa de Valores, porém
é uma empresa que já tem lucros, né, antes de ser listada na bolsa. Então dá pra gente analisar aí o passado da empresa, mesmo ela não estando listada na bolsa de valores, tá? Então é basicamente essa aqui a minha estratégia, tá? Tem mais explicado aí em outros vídeos. E aí, nessas quedas, o que eu faço, gente? Eu compro mais barato e aumento meu dividend yield on cost, tá? Então eu aproveito para comprar, eu não fico com medo de, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Você tem que aproveitar e comprar preços mais baratos, porque é assim que você vai ter uma rentabilidade maior, tá? Então você não pode ter medo de comprar, lógico, se você escolher uma boa empresa, né? Se você escolher uma boa empresa, se você não escolher uma boa empresa, escolher uma empresa que está com algum problema, está com problemas judiciais, né? Não vou nem citar aqui nenhuma empresa, né, desse pote para as pessoas não ficarem doídas, que às vezes tem pessoas que é torcedora de uma empresa, né? Ela não é sócia, ela é uma torcedora. E ser sócio e ser torcedor são coisas totalmente diferentes, tá? Eu sempre vou ter eu vou investir em empresas que eu sou sócio, ou seja, eu vou analisar aquela empresa. A partir do momento que aquela empresa já não fizer mais aquilo que está no estatuto dela, ela não seguir mais com aquilo que ela vinha entregando, eu analiso outra empresa, coloco outra empresa dentro da carteira e tiro aquela. A gente tem que ser racional e não ser torcedor. Lógico que a gente quer que a empresa que a gente escolheu continue dando certo, mas quando ela começar a dar errado, você não pode ignorar e deixar ela na sua carteira. E eu vou até fazer um vídeo sobre isso, falando sobre preço médio, que às vezes tem empresas que começam a cair porque realmente estão se tornando empresas ruins, perderam os fundamentos, e aí a pessoa começa a comprar mais para diminuir seu preço médio, e aí acabam tendo muito de uma empresa ruim na carteira, e ao invés de ela investir na empresa que tá boa lá, que tá dando lucro para ela faz o movimento contrário, começa a comprar mais ainda da empresa ruim para diminuir o preço médio. Então não faça isso, tá? Isso é a maior besteira. Se você tá com uma empresa ruim, você analisar e falar assim, se eu não tivesse mais ação nenhuma e eu tivesse que escolher do zero, eu compraria essa ação de novo? Se você analisar, pensar sobre isso, e se você pensar que você não teria mais essas ações, então você está investindo errado. Faça essa análise que eu acabei de falar, tá? Então, estou comprando mais barato e aumentando meu dividend yield on cost, tá? E aí a gente observa aqui, ó, o que é investir a longo prazo. Então, se a gente olhar aqui, ó, nos últimos 5 anos, o Ibovespa, ele teve uma alta aí de 44,909%, tá? Então, é uma alta excelente. Ou seja, tá? Isso aqui é o índice, tá, gente? É a média aí das empresas. Lógico, teve empresas que subiram muito mais e teve empresas que foram pro buraco, né? Já até saíram da bolsa. Essa aqui é a média das empresas que tem aí no Ibovespa, tá? Então, a gente vê que o longo prazo aqui é de 5 anos. Eu nem coloquei o máximo, tá? Porque o máximo era muito mais. Mas a gente vê que no longo prazo as ações elas tendem a performar melhor. Se você é um investidor de curto prazo, eu nem indico você estar aqui no meu canal, porque esse canal não é para day trade, não é para analisar empresas ou dar informações para day trade. Pode ter até uma coisa ou outra que você pode tirar aí para você, mas aqui é priorizando o longo prazo, e a gente percebe na prática aqui que o longo prazo ele funciona bem, tá? E aí a gente vê o IFIX aqui no longo prazo também teve um valor aí de 49,58%, e também se eu colocasse na máxima seria um valor muito maior, mas eu quis colocar 5 anos para você ter uma perspectiva não tão longe, que às vezes as pessoas têm dificuldade de imaginar o longo prazo, né? Então, vamos, né? 5 anos passa rápido, quando você vê, passou já. Então, olha aqui, 5 anos a gente performa bem, tá? E aí, é sobre isso que eu falei aqui hoje. Eu queria só deixar você um pouquinho mais calmo, tá? E quero que você me ajude, se inscreva aqui no canal, tá? Ative o sininho e deixe seu like,
deixe seu like para ajudar aqui o crescimento do canal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!